Até o final desse vídeo você vai compreender o porquê dos materiais se contraírem ou se dilatarem quando submetidos a uma variação de temperatura. Nós vamos falar da expansão térmica. Olá pessoal, bem-vindos ao Verve Científica. Antes de seguir, já deixa seu like nesse vídeo, ele é fundamental para que o YouTube dissemine esse conteúdo para mais pessoas. Além disso, assine também o canal e ative o seu sininho para acompanhar semanalmente o nosso conteúdo. A expansão térmica se refere ao aumento do tamanho de um objeto quando ele é aquecido. O efeito contrário, a redução de tamanho observada quando ele é resfriado, é chamado de contração térmica. Excluindo algumas raras exceções, todos os objetos se expandem quando são aquecidos e se contraem quando são resfriados. Materiais diferentes se expandem ou se contraem em taxas diferentes. De forma geral, os gases se expandem muito mais do que os líquidos e os líquidos se expandem mais do que os sólidos. Quando um objeto é aquecido ou resfriado, ele se expande ou se contrai em todas as dimensões. Mas, por razões práticas, cientistas e engenheiros normalmente se concentram em dois tipos diferentes de expansão. O primeiro caso é a expansão linear, que ocorre basicamente em uma dimensão e somente para materiais sólidos. Esse caso impacta problemas de engenharia que envolvam fios de transmissão, tubulações, barras alongadas, concreto e outros materiais que se estendem em uma única dimensão. Observe que um material alongado se expande em todas as três direções, mas apenas uma dimensão, que é o seu comprimento, tem mais relevância em uma situação da vida prática. O segundo caso diz respeito à expansão volumétrica e também tem suas aplicações práticas. A maior parte dos líquidos, por exemplo, sofre um aumento gradual de volume quando a temperatura aumenta. Ao se abastecer um carro em um dia quente, a gasolina que vem de um compartimento subterrâneo normalmente está a uma temperatura mais baixa que o carro. Se o tanque for completamente cheio e o carro for deixado ao sol, a gasolina pode muito bem expandir seu volume mais rapidamente do que o próprio tanque de combustível. Assim, o compartimento para a gasolina se torna pequeno demais e ela transborda o volume em excesso. A expansão térmica é uma consequência da mudança na separação média entre os átomos de um objeto. Para entender melhor isso, vamos considerar os átomos de uma amostra sólida como sendo conectados por molas rígidas. Cada átomo vibra em sua posição de equilíbrio. Quando a temperatura aumenta, a energia e a amplitude da vibração também aumentam. Mas tem uma coisa importante aqui que deve ser observada. As forças da ligação interatômica são anarmônicas. Com isso, a ligação entre os átomos se comporta como uma mola, que é mais fácil de esticar do que de comprimir. Como resultado, quando a amplitude da vibração aumenta, a distância média entre os átomos também aumenta. Esse aumento para um único par de átomos é muito pequeno, mas o efeito coletivo para vários moles de átomos certamente é apreciável e leva a uma expansão visível do material como um todo. Se uma barra tem um comprimento L em uma dada temperatura inicial, o seu comprimento vai mudar se a temperatura mudar. E ele faz isso de forma proporcional, ou seja, quanto maior for a variação de temperatura, maior será a variação no comprimento da barra. Agora, se duas barras, uma com o dobro do tamanho da outra, feitas do mesmo material, forem submetidas à mesma mudança de temperatura, a barra maior terá uma variação de comprimento 2 vezes maior. Então, a variação de comprimento é proporcional também ao comprimento inicial da barra. Podemos colocar essas duas observações empíricas, extraídas da experimentação, em uma única relação. Além disso, nós podemos atribuir a esta relação uma constante de proporcionalidade alfa. Essa constante descreve as propriedades de expansão térmica do material e é chamada de coeficiente de expansão linear. Este coeficiente pode ser muito diferente para materiais diferentes. Por exemplo, o coeficiente de expansão linear do alumínio tem um valor quase 50 vezes maior que o do quartzo. Isso implica que uma mesma variação de temperatura produz uma variação no comprimento de uma barra de alumínio que será 50 vezes maior que a variação de uma barra igual, só que feita de quartzo. Note que os valores típicos para o coeficiente de expansão linear são muito pequenos. Até mesmo sob variações de temperatura da ordem de 100 graus Celsius, a mudança no comprimento de um objeto metálico é apenas da ordem de milímetros.
E outra coisa, a proporcionalidade direta que nós atribuímos à expressão para a expansão linear não é exata. E ela é aproximadamente correta somente quando as mudanças de temperatura são suficientemente pequenas. Para um dado material, o coeficiente de expansão varia com a temperatura. Em situações práticas que envolvem variações de temperaturas relativamente baixas, isso é ignorado, já que seu efeito sobre a expansão é normalmente desprezível. Mas quando as variações de temperatura são elevadas, a proporcionalidade direta deixa de valer. O aumento da temperatura geralmente causa o aumento no volume dos materiais. Os experimentos mostram que se a mudança de temperatura não for muito grande, o aumento no volume é aproximadamente proporcional à mudança de temperatura e ao volume inicial. A constante beta é o que caracteriza a expansão volumétrica dos materiais e é chamada de coeficiente de expansão volumétrica. Para materiais sólidos é possível mostrar que existe uma relação simples entre o coeficiente de expansão volumétrico e o coeficiente de expansão linear. Ou seja, o volumétrico é igual a 3 vezes o linear. A água, como a maioria das outras substâncias, se expande quando aquecida. Mas por conta de sua estrutura molecular, ela tem algumas propriedades incomuns que a diferencia de outros líquidos. Por exemplo, se você diminuir a temperatura da água, seu volume vai se contrair, conforme esperado. Mas isso só até a temperatura chegar a 4 graus Celsius. Se você continuar resfriando a água até o ponto de congelamento a 0 graus Celsius, o volume se expande. A água tem densidade máxima a 4 graus Celsius, com a densidade ligeiramente menor em temperaturas mais altas e mais baixas. Assim, a expansão térmica da água não pode ser caracterizada por um único coeficiente de expansão térmica. Esse comportamento incomum da expansão térmica da água é o que explica por que um lago começa a congelar pela superfície e não pelo fundo. Um exemplo comum de expansão térmica pode ser visto na cozinha, quando se tem a experiência inglória de se abrir uma tampa de metal apertada em um recipiente de vidro. Para isso, normalmente basta molhar o frasco com água quente. Como o metal dilata mais que o vidro, a tampa vai afrouxar e a coisa fica muito mais fácil. A expansão térmica é a base de muitos termômetros, incluindo os famigerados termômetros de mercúrio, que eram usados para medir a febre. Com a expansão do líquido de mercúrio, a altura é lida contra as marcações no vidro, que fornecem a temperatura. Outro dispositivo prático é a lâmina bimetálica, que consiste de 2 metais de diferentes expansividades térmicas, soldados um contra o outro. Quando a lâmina é aquecida, um metal se expande mais rapidamente do que o outro e se dobra na direção daquele que tem a menor expansividade térmica. Essas lâminas, elas podem ser usadas como controladoras de um termostato, ativando ou desativando o dispositivo quando a temperatura desejada é atingida. A expansão térmica muitas vezes é indesejada e em projetos de engenharia civil podem representar grandes problemas. Por exemplo, as juntas usadas para manter uma ponte devem ser projetadas para fornecer espaço para a expansão e contração da superfície da ponte. Outro exemplo de expansão térmica é a folga das linhas de transmissão elétrica em um dia quente. Isso ocorre porque o calor faz com que os fios se expandam de forma que seu comprimento, que se estende de um poste ao outro, será muito maior do que ele seria em um dia frio. E claro, os fios também são sempre montados com um comprimento adequado para que eles não venham a se romper devido à contração que podem ocorrer nos dias frios. Por último, ainda tem os trilhos de ferrovias, que podem dilatar ao longo do seu comprimento. Por conta disso, é usado uma junta de expansão, que é um pequeno espaço entre 2 barras consecutivas, para que elas possam deslizar ao longo do comprimento do trilho, garantindo assim que os trilhos da ferrovia não se entortem devido ao aquecimento de um dia quente. Com esse vídeo, você deve ter compreendido o fenômeno da expansão térmica e as suas aplicações tecnológicas. Se você gostou dessa explicação, então dê um like, porque ele é muito importante para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E não saia do canal sem antes se inscrever. Clique nesse botão aqui no meio da tela e tenha verve científica. Abraço e até a próxima!